Olá, pessoal. Meu nome é Letícia Diniz, eu sou responsável pela empresa Apex Consultoria e Treinamento de Saúde e Segurança do Trabalho. E hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre o concurso dos Correios, que teve seu edital lançado na semana passada. Ele é exclusivamente para os profissionais da área de saúde e segurança do trabalho. Vamos ter aí cargos para técnico de segurança do trabalho, auxiliar de enfermagem do trabalho, enfermeiro do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho e médico do trabalho. Eu dei uma filtrada nas questões da banca IADs, que é a banca que vai realizar o concurso, e resolvi colocar para vocês a correção das questões que foram encontradas como uma forma de revisão. Dentre as questões, eu achei em torno de 113 questões. Dentre elas, as que mais apareceram foram sobre a NR6, Equipamento de Proteção Individual. Foram 13 questões no total, tanto que eu dividi em 2 vídeos, porque senão realmente ia ficar muito pesado. E nós vamos aproveitar para fazer uma revisão dessas normas, seguindo a linha da banca IAD. Vamos lá, ok? Questão número 1. Foi do ano de 2015, o órgão foi a Eletrobras, o cargo foi de leiturista. No que se refere ao uso dos equipamentos de proteção individual, assinale a alternativa correta. A luva isolante de borracha não é considerada EPI. Errado. Sim, nós temos a luva isolante de borracha como EPI, lá quando nós falamos da proteção de membros superiores, luvas, ok? Que ela está relacionada à proteção contra choques elétricos. B. Então, essa aqui não é a nossa resposta. B. Óculos de segurança não necessitam de certificado de aprovação. Todos os EPIs, ou seja, para equipamentos, seja considerado de proteção individual, de proteção laboral, ele deve ter CA. Se não tiver o CA, não é EPI. Ou seja, a letra B também não é a nossa resposta. C. O capacete de proteção não precisa ser utilizado nos serviços de instalações elétricas. Claro que precisa, gente. Precisa sim. Nós vamos comentar que alternativa por alternativa. Ou seja, essa também não é a nossa resposta. A manga isolante não pode ser utilizada com proteção contra choque elétrico com circuitos elétricos energizados. Completamente errado. Se tirar um não aqui, fica certinha a questão, né? Tá? Bem tranquilo. Alternativa E, que é a nossa alternativa correta, ela diz que a luva de cobertura ou de sobreposição não possui função isolante. Dessa maneira, a respectiva utilização é exclusivamente para proteção mecânica. Tá correto. Então, a letra E, a luva de cobertura sobreposição, não possui função isolante. Dessa maneira, a respectiva utilização é exclusivamente para proteção mecânica. Essa é a nossa alternativa correta. Nós vamos fazer o seguinte, vamos permear essas alternativas para que nós possamos dar uma revisada nos principais EPIs que podem cair na nosso certame, ok? Vamos lá. A letra A. A luva isolante de borracha não é considerada EPI. De acordo com a parte de proteção de membros superiores, a parte de luvas, a luva de borracha, ela sim é uma luva de proteção das mãos contra choques elétricos. Coloquei até um exemplo aqui, uma fotinha para nós podermos visualizar certinho quem não conhece. Essa aqui é uma luva isolante de borracha que sim é considerada um EPI, beleza? Letra B. Óculos de segurança não necessitam de certificado de aprovação. De acordo com o item 6.2 da norma regulamentadora 6, o equipamento de proteção individual de fabricação nacional importado só poderá ser posto à venda ou utilizado com a indicação do certificado de aprovação, CA, expedido pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, só com CA, o EPI, ele é considerado EPI e pode ser posto à venda. Temos aqui, vamos dar uma olhadinha em mais algumas coisinhas sobre o CA. O item 6.9.1 em diante, ele vai falar um pouquinho sobre o certificado de aprovação. E ele diz o seguinte: para fins de comercialização,
O CA concedido aos EPIs ele vai ter a validade de, em regra, são 5 anos, para aqueles equipamentos com laudos de ensaio que não tenham sua conformidade avaliada no âmbito do Sinmetro. E B, do prazo vinculado à avaliação de conformidade no âmbito do Sinmetro, quando for o caso. Sim, pode ser menos de 5 anos, vai depender da avaliação do Sinmetro, beleza? Próximo item. O órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho, quando necessário e mediante justificativa, poderá estabelecer prazos diversos daqueles dispostos no subitem, ok? Sim, se o órgão nacional competente ver viabilidade em um período curto ou maior que esse, ele vai poder fazer. Próximo item. Todo EPI deverá apresentar em caracteres indeléveis e bem visíveis o nome comercial da empresa fabricante, o lote de fabricação e o número do CA, ou no caso de EPI importado, o nome do importador, o lote de fabricação e o número do CA. Gente, sempre, sem CA não é EPI, ok? Bora lá, próximo item. Na impossibilidade de cumprir o determinado item, no item 6.9.3, o órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho poderá autorizar forma alternativa de gravação a ser proposta pelo fabricante ou importador, devendo esta constar no CA, do CA. Ou seja, um exemplo, gente. Um EPI que seja muito pequeno, protetor auricular de plug, não tem como colocar todas as informações obrigatórias no EPI. Mas em geral ele vem ou numa caixinha ou num saquinho. Este sim deverá conter todas essas informações que são obrigatórias, tá? Porque não é viável, não tem como colocar no EPI, beleza? Ó, próximo item. Da competência do Ministério do Trabalho e Emprego, né? Cabe ao órgão nacional competente em matéria de saúde, segurança e trabalho. Então, é ele que vai cadastrar o fabricante ou importador do EPI, certo? Que vai emitir ou renovar o CA, tá bom? Receber e examinar a documentação para poder emitir ou renovar o CA. Estabelecer, quando necessário, os regulamentos técnicos para ensaio de EPI. Emitir ou renovar o CA e o cadastro do fabricante ou importador, tá? Se tiver documento desatualizado, o CA pode ser cancelado. Fiscalizar a qualidade do EPI, sim, pode recolher amostras para as devidas verificações. Suspender o cadastramento da empresa ou fabricante ou importadora, sim, e cancelar o CA. Beleza? Próximo item. Sempre que julgar necessário, o órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho poderá requisitar amostras, como eu acabei de dizer, dos EPIs identificados com o nome do fabricante e o número de referência, além de outros requisitos. Beleza? Em geral, ela solicita a amostra, quem recolhe são as unidades regionais e mandam para os... quando for viável, tá, gente? E mandam para o órgão nacional. Aí, o órgão regional da MTE diz o seguinte, que tem as seguintes responsabilidades. Fiscalizar, isso tudo quanto ao CA, tá, gente? Só quanto ao CA. Fiscalizar e orientar quanto ao uso adequado e qualidade do EPI. Sim, se tiver alguma avaria, deve ser relatado ao órgão regional ou pode também ser relatado direto ao órgão nacional, não tem problema nenhum. Recolher as amostras, como eu disse, e aplicar na sua esfera de competência as penalidades cabíveis pelo descumprimento desta NR. Beleza? Quando os EPIs não forem adequados ou quando a empresa estiver utilizando um EPI com CA vencido. Agora, uma diquinha bem tranquila sobre a validade do CA. Tem uma discussão muito relacionada ao CA é o seguinte: tem a validade do CA e a validade do produto. A validade do CA é o tempo autorizado para comercialização dado pelos órgãos habilitados, ou seja, pelo órgão nacional competente em saúde e segurança do trabalho. Ele que vai dizer, através lá dos seus estudos, lá da avaliação do Sinmetro ou não, o tempo, a validade do CA.
Por quanto tempo ele pode ser comercializado como equipamento de proteção individual. Já a validade do produto é um prazo de uso eficiente do produto, conservando suas funcionalidades. Este é dado pelo fabricante. Sim, gente, eles não são datas iguais, não são períodos iguais. E quer ver uma coisa que acontece bastante? Uma empresas grandes, por exemplo, que utilizam uma grande quantidade de EPI, tem muitos funcionários, e acabam comprando EPIs em grandes quantidades. Quando a empresa comprou, vou dar um exemplo, um EPI, o CA foi lá, consultou, no site do Ministério do Trabalho e Emprego, consultou, o CA estava válido. Ou seja, sim, ele estava permitido estava permitido a ser comercializado pelo órgão nacional competente em saúde e segurança do trabalho. Até aí, beleza. Só que, enquanto ainda havia estoque desse EPI, o CA dele ficou vencido. Venceu, ficou vencido, ótimo, né? Venceu. Eu posso utilizar? Pode, sem problema. Você não pode comprar um EPI com CA vencido, mas se você tem um estoque e comprou durante a validade do CA, sim, pode utilizar sem problemas. Ah, tá. Mas se o CA está válido e de acordo com o fabricante, o produto já não está mais válido, ele garantiu que o produto poderia ser eficiente até determinada data e eu vou utilizar depois dessa data, então aí já é risco seu, porque a empresa, a fabricante, não te garante o uso eficiente. Sim, pode causar danos à saúde e à segurança do trabalhador e não atenuar o risco que ele se propõe. Beleza? Fica aí essa diquinha. Próximo. O capacete de proteção não precisa ser utilizado nos serviços de instalações elétricas. Ó, gente, vamos ao item 6.3 aqui, porque aqui a gente vai juntar um pouquinho da NR10 com a NR6. A empresa é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento nas seguintes circunstâncias. Tem as circunstâncias lá da NR. De acordo ainda com a NR6, o anexo que discrimina os EPIs, EPI para proteção da cabeça, o capacete para proteção contra choques elétricos, ou seja, eu tenho um capacete adequado para este risco em instalações elétricas, ou seja, sim, o capacete ele deve ser utilizado nos serviços de instalações elétricas, ou seja, eu coloquei aqui, gente, uma junção dos equipamentos básicos de um eletricista, principalmente daqueles que vão trabalhar em grandes alturas, tá? E o capacete está aqui, ó. Dentre eles, sim, gente, obrigatório, tá? Lembre-se que a partir do momento que não se toma os devidos cuidados em instalações elétricas e tem um curto-circuito, o ser humano, o trabalhador, ele passa a ser um condutor, ok? De energia. Então, sim, o capacete adequado vai proteger contra o risco, beleza? A manga isolante não pode ser utilizada para proteção contra choque elétrico em circuitos elétricos energizados. Também está errado. Coloquei aqui também a nossa alternativa da NR6, que diz, na posição de membros superiores, que a manga é para proteção de braço e do antebraço contra choques elétricos. Sim, nós temos uma específica para isso e ela também faz parte dos EPIs básicos de um eletricista, ok? De um trabalhador que vai trabalhar com eletricidade. Beleza? Próximo. Letra E, que é a nossa alternativa correta, ela diz que a luva de cobertura de sobreposição não possui função isolante. Dessa maneira, a respectiva utilização é exclusivamente para a proteção mecânica. É a nossa alternativa correta. E eu encontrei aqui dentro os usos dessa luva. Manuseio de peças oleadas e abrasivas, produtos químicos, trabalho com ferramentas manuais e montagem de peças e estruturas. Tá? E essa aí tá uma fotinha da luva que nós estamos comentando, ou seja, ela não tem a função isolante, ela não vai isolar contra choques elétricos, mas no momento que você vai mexer em alguma máquina, em algum equipamento, vai montar, vai desmontar, fazer uma manutenção que não
ocorra, não tenha nada relacionado à eletricidade, sim, você pode utilizar. E temos aqui, na EPI para proteção dos membros superiores, as luvas para proteção contra agentes químicos, que é o que mais se adequa ao que a questão está pedindo. Beleza? Próxima questão. Vamos lá. Ano de 2015, o órgão Eletrobras, o cargo leiturista. Mesma prova. No que se refere ao uso dos equipamentos de proteção individual, assinale a alternativa correta. Quaisquer vestimentas de trabalho podem ser utilizadas nas atividades realizadas em instalações elétricas? Não. Ou seja, gente, roupas de algodão, por exemplo, que pode queimar fácil. Ou seja, pode, gente? Não. Se tiver um curto-circuito, pode? Não. Vamos comentar esse item também, beleza? B. A norma regulamentadora C dispõe quanto EPI. A nossa alternativa correta, a mais básica das básicas, não precisa nem saber muito, é a básica das básicas. 6. A empresa não tem obrigação de fornecer aos empregados EPIs quando for necessária a respectiva utilização. Gente, isso aí vem desde a NR1, é obrigação do empregador fornecer o EPI adequado ao risco e com CA. B. Os EPIs somente devem ser utilizados para atender as situações de emergência. Não. Esse somente, como eu já falei em outros vídeos para vocês, quando nós vemos a palavra somente, apenas, todos, em prova de concurso público, lógico que tem suas exceções, mas nós temos que ficar ligados, porque provavelmente estará errado, tá? Letra E. O calçado para a proteção dos pés contra agentes provenientes de energia elétrica não é considerado EPI. Gente, a botinha é considerada EPI, sim, a botinha adequada contra riscos elétricos. Vamos dar uma olhadinha nas questões, nas alternativas? Tá. Quaisquer vestimentas de trabalho podem ser utilizadas nas atividades realizadas em instalações elétricas? Não. De acordo com a NR10, no item 10.2.9.2, diz que as vestimentas de trabalho devem ser adequadas às atividades, assim como qualquer uma, né? Nós vamos adequar a vestimenta, a função, ao risco, devendo contemplar a condutibilidade, inflamabilidade e influências eletromagnéticas. Então, requisitos básicos para vestimentas para atividades em instalações elétricas: condutibilidade, inflamabilidade e influências eletromagnéticas. Já vi cair questão, não dessa banca, mas já vi em questão de concurso público, fiquem ligados. Letra B. Bom, NR6, né? Dispõe quanto EPI, básico do básico. Temos lá logo no início da norma, diz que para os fins da aplicação dessa norma regulamentadora, considera-se equipamento de proteção individual, EPI, todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. Belezinha, tranquilo, essa bem relax. Letra C. A empresa não tem obrigação de fornecer aos empregados EPIs quando for necessária a respectiva utilização. Gente, vamos conversar um pouquinho sobre as responsabilidades da empresa, do empregador, quem o quê. Bora lá. O item 6.3 da norma é o seguinte, que a empresa é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, nas seguintes circunstâncias. A. Sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra riscos de acidentes do trabalho ou de doenças profissionais e do trabalho, enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas e para atender situações de emergência. Gente, lembra da NR9, perdão? Temos aí essa escala, certo? Essa hierarquia, mesma coisa. Já no item 6.6.1, ela vai dizer quanto a responsabilidades do empregador relacionado à EPI. A letra A diz que tem que adquirir o adequado ao risco de cada atividade. Pronto, acabou. Né? Vamos para a letra D, beleza? Os EPIs somente devem ser utilizados para atender as situações de emergência. Errado! Nós já vimos neste mesmo item, na alternativa anterior.
sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção, enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas. E por último, para atender situações de emergência, mas nós temos duas a mais. Não que a situação de emergência não esteja contemplada, ela também, mas nós temos duas outras opções, tá? Duas outras opções. Vamos lá, alternativa E. O calçado para proteção dos pés contra agentes provenientes de energia elétrica não é considerado um EPI. Errado também. Temos aqui, quando nós falamos em proteção de membros inferiores, os calçados, nós temos o calçado para proteção dos pés contra agentes provenientes de energia elétrica. E ó, naquele basiquinho que eu dei dos EPIs para trabalhadores que mexem com eletricidade, nós temos a bota. É uma bota específica, tá? Contra agentes provenientes de energia elétrica, não é qualquer bota. Pelo amor de Deus, tem que pedir específica, tá? Bora lá pra frente. Agora nós temos uma prova de 2014, tá? Dessa mesma banca, o órgão, a Secretaria Estadual de Saúde do Distrito Federal, tá? O cargo auxiliar operacional de serviços diversos. Teremos várias questões desse concurso. Então vamos lá. Assinale a alternativa que não apresenta o equipamento de proteção individual. Prestem atenção, ele quer incorreta, tá? Chama a sua atenção lá de alguma maneira. Luvas de procedimento. Quantos trabalhadores são beneficiados com a proteção das luvas? Um trabalhador por par de luvas, né? Ou seja, é um EPI. Então, esse aqui tá certo. Avental, mesma pergunta. Quantos trabalhadores podem fazer uso do avental ao mesmo tempo, tá, gente? Um só, né? Então, ele é um EPI. O escudo facial, quantos trabalhadores utilizam ao mesmo tempo? Um trabalhador. Gente, isso aqui é a explicação mais básica da básica para poder entender e resolver a questão, beleza? O chuveiro lava óleos. É só um trabalhador que pode ser beneficiado por esse equipamento? Não. É um equipamento para um setor, por uma empresa, aí vai depender do PPRA da empresa. É só um? Não. Pode ser a coletividade, ou seja, a nossa alternativa correta é a letra D, porque o chuveiro lava-óleos, ele pode ser utilizado por mais de um empregado ao mesmo tempo. E o Propé? Propé são aquelas proteções, principalmente nós vemos em hospitais, em empresas relacionadas à área da saúde. Quem vamos fazer procedimentos e tal, que cobre o pé. É uma capinha pro pé, é isso aí. Nós temos fotinhas dela aqui. Vamos comentar as alternativas? A letra A. Luvas de procedimento, ela é o EPI, certo? Tá lá no anexo da NR6, é PPI para proteção de membros superiores. Luvas, beleza? O avental também é um EPI, tá lá no EPI para proteção de tronco, tá? Ele tá relacionado às vestimentas. Essa aqui, ó, vestimenta para proteção de tronco contra umidade proveniente de precipitação pluviométrica, é uma alteração feita agora em 2017. O que mudou? A pluviométrica. Só isso, tá? O que mudou. Bora lá. C. Escudo facial também é um EPI, é protetor facial. Não é o relacionado aqui à foto, tá, gente? Mas nós temos a máscara de solda também. Tanto protetor facial quanto a máscara de solda são EPI para proteção de olhos e faces, que é o mesmo que o escudo facial, protetor facial, beleza? D. Lava-óleos. Chuveiro e lava-óleos de emergência. Tem aqui duas fotinhas, dois modelos de lava-óleos. Eu trabalhei em uma empresa que tinha os dois, né? Eu já trabalhei em empresa que tinha só isso aqui, outra que só tinha esse, eu já trabalhei em uma empresa que tinha os dois. Então, são bem tranquilos. Vamos lá, o que são o chuveiro e lava-óleos de emergência? São equipamentos de proteção coletiva imprescindíveis a todos os laboratórios. São destinados a eliminar ou minimizar os danos causados por acidente nos olhos e ou face e em qualquer parte do corpo. Beleza? Bora lá. E o Propé, como eu disse para vocês, que são essas, falando bem grosseiramente, luvinhas para os pés. Beleza? Próxima. Questão também de 2014, da mesma prova.
Acerca dos óculos de proteção, assinale a alternativa incorreta. Olha, novamente, gente, prestem atenção. Bora lá. Os óculos de grau são suficientes para proteger contra estilhaços e aerosóis. Já é a nossa resposta. Gente, o óculos de grau tem outra função, tá? Ele não, primeiro de tudo, ele não é EPI. Tem diversos modelos. Vocês já me viram aqui de óculos. Vocês acham que o meu óculos, por exemplo, ou óculos que vocês usam se utilizarem, vai proteger contra estilhaços e aerosóis? Não, né? Então nós já achamos a nossa alternativa, é a resposta da questão. Mas vamos dar uma olhadinha nas outras. Eu já vou partir aqui, gente, para os nossos comentários da questão, tá bom? Vamos lá. Os óculos de grau não são suficientes para proteger contra estilhaços, respingos e aerosóis de material contaminado, porque tem uma superfície de barreira menor do que os óculos de segurança. Óculos de segurança foram projetados para isso, ok? Eles são adequados a tal. Eles são usados, gente, os óculos de segurança, para proteger os olhos e o rosto em todas as atividades que possam produzir salpicos, respingos e aerosóis, assim como possível projeção de estilhaços pela quebra de materiais contaminados com substâncias químicas ou material biológico. Beleza? B. A sua higienização deve ser feita com água e sabão. Corretíssimo. De acordo com o material de biossegurança da Fiocruz, diz que higienize os óculos e os escudos faciais com água e sabão. Beleza? A letra C diz que sua higienização deve ser feita com solução de hipoclorito de sódio 0,1% quando o manipulador trabalha com agentes biológicos. Também está correta. Quando é relacionado a agentes biológicos, sim, deve ser feito com a solução de hipoclorito de sódio. Certo? Tá aqui, ó. Quando usados na manipulação de agentes biológicos, higienize-os com solução desinfetante hipoclorito a 0,1%. O álcool prejudica a manutenção que são fabricados os óculos e guardados. Beleza? Também é no manual da biossegurança da Fiocruz. Letra D. Deve cobrir as áreas dos olhos, né? Se a proteção contra os olhos é fácil, né? Os óculos de segurança e os escudos faciais, feitos de material rígido e leve, devem cobrir completamente a área dos olhos. Letra E. Os óculos de proteção especial devem ser utilizados quando o manipulador estiver exposto a radiações especiais. Gente, óculos de proteção especial, radiações especiais. Ó. Ah, nossa, foi uma maravilha. Mas vamos lá. Quando há exposição a radiações perigosas, por exemplo, a luz ultravioleta, devem ser utilizados óculos e escudos faciais de proteção especial, tá? Cada um no seu quadrado, beleza? É isso aí. Cada EPI adequado ao seu risco. Próxima questão. Ano 2014, mesma prova. Vamos lá. Assinale a alternativa que relaciona somente equipamentos de proteção coletiva. Aqui já é o contrário, prestem atenção. Lá ele queria os EPIs, aqui ele quer. Nós tivemos questões que estão pedindo EPI e aqui está pedindo coletivo. Vamos lá. Extintor de incêndio é coletivo? É. Lavar óleos é coletiva? É. Bota de borracha? Quantos trabalhadores utilizam ao mesmo tempo a bota de borracha? Só um, né? Então, esse aqui é um EPI. Não é a letra A, não é a nossa alternativa correta. B. Capela de exaustão é proteção coletiva? Sim. Pena de borracha para pipetagem é proteção coletiva? Sim. Nós podemos utilizar, pode ser utilizado por mais de um trabalhador ao mesmo tempo. E o chuveiro de emergência também é proteção coletiva. Ou seja, os três, certo? São proteção coletiva. Essa é a nossa alternativa correta, letra B. Vamos para as próximas. C. Óculos de segurança é proteção coletiva? Não, somente pode ser utilizado somente por um trabalhador ao mesmo tempo. Extintor de incêndio, proteção coletiva, e a máscara, proteção individual. Não é a nossa alternativa correta. D. Gorro descartável é proteção coletiva?
Não, é EPI. Luva, EPI. E jaleco, EPI. Se você conseguir enfiar mais de uma pessoa num jaleco só ao mesmo tempo, parabéns, devem ser muito magras. Vamos lá. Letra E. Cabine de segurança biológica é proteção coletiva? É. Extintor de incêndio? É proteção coletiva. Luva? EPI. Beleza? Bem tranquilinho, gente. Aí coloquei aqui umas definições bem básicas, das básicas, relacionadas à proteção coletiva, proteção individual e os equipamentos de proteção conjugada. Proteção conjugada, tá? Bora lá. Quando nós falamos de proteção coletiva, é quando uma medida é tomada para eliminar ou reduzir o nível de um risco ocupacional que afetam uma totalidade de trabalhadores, tá? Pode ser de todo setor, de todos a mesma função ou de toda empresa, tá? Proteção coletiva são medidas de proteção coletiva, vai proteger a galera. Quando nós falamos em proteção individual, é um equipamento que somente pode ser utilizado por um trabalhador ao mesmo tempo e previne contra um risco ocupacional, tá? Se você conseguir enfiar um par de luvas em mais de um trabalhador ao mesmo tempo, parabéns, não é o caso. Bora lá. Agora, o equipamento de proteção conjugada. É um equipamento que somente pode ser utilizado por um trabalhador ao mesmo tempo e previne contra mais de um risco ocupacional. Nós temos alguns protetores auriculares de concha que já possuem a máscara, ou aqueles que já tem o protetor auricular e o capacete. Tá? São dois exemplos bem básicos e bem recorrentes na nossa área. Beleza? Bem tranquilinho, gente. Próxima questão. Questão 6, mesma prova. Vamos lá. Muitos trabalhadores se contaminam durante as atividades laborais por causa da negligência no uso dos equipamentos de proteção individual. A esse respeito, assinale a alternativa correta. Gente, lembra-se que não adianta você fazer o PPRA, você fornecer para o empregado o EPI adequado ao risco se você não treinar, não ensinar esse empregado a usar. Beleza, ensinei, ele não usa, cobre. Se você não cobrar, pode cair nessa negligência, ok? Ou se ele não foi treinado ou não foi treinado direito, também pode cair nessa negligência, beleza? Bora lá. Letra A. Todos os EPIs são descartáveis? Você vai pegar o seu protetor auricular de concha todo dia e jogar fora? Ou toda vez que você vai realizar um serviço, você pega um novo? Não, nem todos são descartáveis, tá? Não é a nossa alternativa correta. B. A manutenção dos EPIs deve ser realizada pelos fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego. Ô, gente, os fiscais não estão conseguindo fiscalizar quiçá manutenir EPI. Também não é. C. Os EPIs devem ser guardados na residência do trabalhador. Não. O empregador deve fornecer local adequado, tá bom? Letra D. Os EPIs devem ser fornecidos pelos empregadores. Correto. Ok? Tá lá relacionados às responsabilidades dos empregadores. E os EPIs devem ser confeccionados com material metálico. Você vai lá dar um capacete, né? Confeccionado com material metálico para quem vai trabalhar com eletricidade. Que você não gosta da pessoa, né? Fala pra ela, não precisa, né? Tentar contra a vida da pessoa. Ou seja, não. Deve ser um material adequado e que não... que não, como eu posso dizer? Que não vá contra o risco, ou seja, que não propicie aumento do risco que ele já está exposto. Vamos lá. A. Vamos comentar sobre as nossas alternativas. Todos os EPIs são descartados. Está errado. Por quê? Nós temos os EPIs de uso contínuo, que é aquele que pode ser reutilizado, desde que higienizado e com manutenção realizada de acordo com as instruções do fabricante ou norma correspondente. EPI descartável é aquele que, por sua natureza, material ou tipo de risco, não pode ser reutilizado e nem higienizado. Deve ser descartado depois de cada uso. Beleza? Sabe? Touca, algumas touquinhas que nós utilizamos, os propés também, tá? Então, alguns exemplos de materiais descartáveis. Letra B. A manutenção do EPI deve ser realizada por fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego? Não. Vamos conversar um pouquinho sobre as responsabilidades do empregador? No item 6.6.1 da NR, diz o seguinte, que o empregador deve adquirir o adequado ao risco de cada atividade,
Sim, porque ele precisa fazer os programas, certo? PPRA, fazer as medições, tudo bonitinho, para poder chegar ao equipamento adequado ao risco. B, tem que exigir o uso, tem que cobrar. C, fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de saúde, segurança e saúde no trabalho. Só EPI se tiver CA, beleza? D, orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação. Você tem que ensinar ao trabalhador a como conservar, como guardar corretamente e como utilizar para que o EPI seja eficaz contra o risco que ele está exposto. Letra E. Substituir imediatamente quando danificado ou extraviado. Isso é básico, né? E sempre lá, comprovante, né? Assinatura, tudo bonitinho. F. Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica. Tá, aqui eu vou dar um stop. Gente, temos aí responsabilidade do empregador e do trabalhador com TPI. O empregador é responsável pela higienização e manutenção periódica de acordo com o manual do EPI, de acordo com alguma norma correspondente ao EPI. A guarda e conservação, o básico do básico, manter inteiro, pelo menos, é responsabilidade do trabalhador, ok? Temos essa pequena diferença. Continuando. G. Comunicar ao MTE qualquer irregularidade observada e registrar o seu fornecimento ao trabalhador, podendo ser adotados livros, fichas ou sistema eletrônico. Beleza? Letra C. Os EPIs devem ser guardados na residência do trabalhador. Não. Tem gente que leva? Tem. Né? Não vou dizer que isso é unânime, mas em geral não pode. Tá? O 6.7.1 DNR diz o seguinte: cabe ao empregado com TPI usar utilizando apenas para a finalidade a que se destina. Capacete não é lugar de carregar tijolo. B. Responsabilizar-se pela guarda e conservação. Já tinha comentado com vocês. C. Comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para o uso. Por exemplo, se tem uma luva com palha de aço, rasgou, tem que trocar, porque senão ela já não está mais eficiente. D. Cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado. Treinou, foi orientado bonitinho, tem que fazer de acordo com o que foi exposto, beleza? Em geral, gente, é responsabilidade do empregador fornecer o local adequado para a guarda dos EPIs utilizados pelos trabalhadores. Tem aqueles que levam para casa, mas, como eu disse, é em geral. Letra D. Os EPIs devem ser fornecidos pelos empregadores. Beleza, como nós já vimos, né, que cabe ao empregador fornecer ao trabalhador somente aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde e trabalho. Letra E. Os EPIs devem ser confeccionados com material metálicos. Na NR6 diz o seguinte, em relação ao fabricante: deve comercializar o EPI com instruções técnicas em idioma nacional, orientando a sua utilização, manutenção, restrição, principalmente restrição, e as demais referentes ao seu uso. O material utilizado na fabricação dos EPIs não pode ir de encontro com os riscos a que ele se propõe prevenir, como exemplo que eu dei do trabalhador que mexe com a eletricidade e um capacete feito de material metálico, né? Esse é um condutor de energia bem legal. Próxima da mesma prova, questão 7. Essa vai ser a última questão desse vídeo, tá bom? Bora lá. A contaminação por meio da formação de aerosóis no ambiente de trabalho deve ser contida com a utilização de... Quando nós falamos de aerosóis, os aerosóis nós vamos fazer o quê? Nós vamos respirar. Ou seja, vamos utilizar protetores faciais, tá? Máscara, ok? Então, olhando as alternativas, nós temos aqui que a alternativa A é a nossa alternativa correta, tá? Vamos comentar um pouquinho as alternativas? Então, a letra A, máscara, que é a nossa alternativa correta, diz que são usadas as do tipo cirúrgico, sem sistema de filtro, para proteção do aparelho respiratório no manuseio de material biológico, dependendo da sua classe de risco, assim como para a proteção do produto que está sendo manuseado. B. O avental impermeável. Não. Como eu disse, aerosóis nós vamos respirá-los, ou seja, o avental ele protege o tronco, né? Ele é utilizado para a lavação de material vestido sobre o guarda-pó em geral. O avental a gente utiliza
no tronco. O jaleco, mesma coisa, ok? A letra D, as luvas. As luvas foi ótimo. As luvas, proteção dos membros superiores, né? Utilizadas para proteger as mãos. São de uso obrigatório na manipulação de qualquer material biológico ou produto químico. Os abafadores de ruído para proteção auditiva, né, gente? Pelo amor de Deus. Bem tranquilinha. Gente, essa foi a última questão desse vídeo. Nós vamos ter a parte 2 desse vídeo de NR6, porque ele realmente ficou a NR que tem mais questões desta banca. Então, muito obrigada e até a próxima.